Olá, tudo bem? O meu nome é Luíse França e nesse vídeo você vai descobrir como caminhar de fato para o que você deseja. Você vive querendo mudar, vive colocando metas, planejando mudanças para sua vida, mas no fundo não consegue se comprometer com esse desejo e acaba abandonando essas metas. Se é isso que está acontecendo com você, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar a começar a se comprometer com esse desejo e alcançar os resultados aí que você tanto busca, tá bom? Vamos olhar primeiro, né, para essa frase, como eu caminho de fato para o que eu desejo, eu quero te fazer uma pergunta. Mas você sabe o que é que você deseja? Se você está naquela relação com desejo de coisas amplas, vagas, ou aquela relação com desejo do que esperam de você, das expectativas que os outros têm sobre você, talvez esse já seja um grande indício do porquê você não está conseguindo mudar, do porquê você não está conseguindo sustentar o processo da mudança. Mas antes de olhar para isso, e sem querer trazer muitas questões emocionais ou profundas, né, sobre isso, vamos tentar ter um olhar mais prático em relação ao dia a dia, tá? Porque quando eu falo como eu consigo mudar de fato para o que eu desejo, você concorda comigo que nessa pergunta existe uma pessoa que está vivendo uma situação de incômodo, um desafio, ou até realmente um problema na vida dela, naquele momento. E esse problema, esse desafio ou esse incômodo vão exigir dela algumas mudanças para que ela consiga atingir esse cenário que ela deseja, para que ela consiga alcançar uma solução, se for um problema, para que ela consiga solucionar isso. Então, eu, dentro desse exemplo, sou essa pessoa, estou vivendo alguma certa situação, sei que eu não desejo continuar nessa situação aqui, preciso mudar para poder trazer, tornar esse desejo realidade. Preciso mudar para que esse cenário novo, que eu tanto desejo viver, se transforme em uma realidade da minha vida. E aí é nesse processo que eu começo a perceber que eu até consigo definir o que eu desejo, mas eu não estou sustentando as mudanças. Aqui o emocional entra. Talvez o seu emocional, ele não seja o suficiente, ou não esteja fortalecido, né? Deixa eu me corrigir, ele não está fortalecido, porque todo emocional é suficiente. Talvez ele não esteja fortalecido o suficiente naquela determinada área que você quer mudar, para que você suporte, sustente o processo da mudança, para que você defenda o seu desejo. E para início de conversa, se é o seu desejo, você tem certeza que isso tanto que você deseja é realmente para você ou isso é para o outro? Nossa, Lu, quantas perguntas, né? Você pode achar muitas perguntas meio vagas, muito abertas. Mas traz isso para a tua realidade. Eu estou querendo deixar num aspecto amplo aqui para que você possa encaixar essas perguntas na realidade dentro do que você está vivendo. Muitas mulheres que entram em contato comigo, eu trabalho com muitas mulheres que enfrentam questões de autossabotagem profissional. Então, elas enfrentam esses desafios de conseguir crescer profissionalmente, de conseguir empreender, de conseguir, muitas delas, estão numa rotina de vivendo a maternidade como mães, saíram do mercado de trabalho e desejam voltar para o mercado de trabalho, mas não conseguem fazer esse processo de mudança, ou não consegue sustentar esse processo de crescimento, por estar ligada ainda a certos dilemas e desafios dessas relações familiares. Então, dentro da minha nova organização, parece que eu não consigo encaixar o trabalho, parece que eu não consigo definir o que eu realmente quero, eu fico vivendo muita dúvida, muita ambivalência, né? Esse sentimento, eu quero esse crescimento, mas ao mesmo tempo parece que é difícil sair desse lugar, onde todos já estão muito habituados que eu ocupe esse lugar. Preste atenção nisso que eu estou falando. O que muitas vezes, vamos dizer assim, mina a minha força para o processo da mudança é que nessas relações que eu faço parte, ou seja, nessas relações, todas as relações que estão ao meu redor já estão acostumados, ou seja, eu me posiciono de uma forma nessas relações onde todo mundo dentro daquele sistema já está acomodado que eu ocupe aquele lugar.
E quando eu faço um movimento de mudança para sair daquele lugar, é quase como se todo mundo me puxasse de volta. Ou eu mesma não consigo me sentir forte o suficiente para bancar um outro lugar, para bancar um outro posicionamento. Porque quando eu desejo e quando eu afirmo o que eu quero, bem como já dizia, deixa eu trazer a frase que eu queria dizer para vocês. Ó. No eu quero, eu afirmo o meu lugar. É uma frase do Buber. Quando eu falo, eu quero isso, eu estou afirmando para quem? Você está afirmando para esse sistema, para essas relações aqui, todas. Então, quando você deseja algo, você tem que bancar o que você deseja. Sabe, às vezes, aquele pessoal, é muito do trabalho do coach, né? Afirme essa meta como um compromisso social. Você afirma que está se comprometendo com aquilo como uma forma de trazer mais força e você aumentar o seu nível de comprometimento com aquilo que você está dizendo que você deseja, e por você ter feito esse anúncio público do que deseja, você vai sustentar mais isso. Nesse processo, eu não concordo, eu particularmente não concordo muito com isso. Por quê? Porque isso é um processo de pressão. O comprometimento com o que você deseja, ele tem que partir por um desejo genuíno seu. Se esse comprometimento com essa solução, com esse desejo, com esse sonho, com esse novo cenário que você deseja viver, se você não se comprometer com esse novo, sabendo que ele vai te exigir escolhas, renúncias, comprometimento e responsabilidade, você não está caminhando para esse novo lugar de uma postura adulta. Esse é um ponto muito importante, principalmente para as mulheres que estão tendo esse desafio dentro da área profissional. Quando a gente não consegue crescer profissionalmente, e mesmo com essas dinâmicas de mudança, né, quando tem a questão da maternidade, quando eu não consigo fazer essa transição, ou eu estou na dor da minha criança ainda, e o que significa isso, Lu? Estar na dor da minha criança? Eu ainda estou numa relação de dependência emocional com alguém, eu não estou conseguindo me bancar. Porque, volto de novo, eu não estou conseguindo bancar o que eu desejo, eu não estou conseguindo escolher o que eu desejo, eu não estou conseguindo sustentar esse desejo. E, geralmente, o que me derruba nisso são as minhas relações, alguma relação de dependência, onde eu me habituei a ficar nesse outro lugar dependente, onde eu não assumo, eu vou sendo guiada, eu vou sendo levada, ou eu fico refém, não refém, né? Eu fico dentro desse papel materno. E eu ocupo esse lugar, e esse lugar ocupa todas as minhas relações, mas eu abandono a profissional. E a profissional só quem pode sustentar é a adulta. Então, se você voltar para a pergunta, como caminhar de fato para o que eu desejo? Número 1, você já sabe o que você deseja? Número 2, quais são, dentro do que você deseja, o que é que continua e o que é que não vai fazer mais sentido continuar? Ou seja, quais são as renúncias? O que é que você vai ter que renunciar nesse processo de mudança? Você tem claro isso? 3, né? Olhei o que eu quero. 2, olhei o que continua e o que sai, o que eu vou ter que renunciar. 3, essa é a parte muito importante, tá? Você vai estruturar esse problema. Mas você vai estruturar em primeira pessoa. Você vai escrever o que é que está acontecendo, quem são as pessoas envolvidas, mas assumindo a sua parte, a sua responsabilidade diante disso. E ao lado você vai escrever a solução. A solução que você visualiza hoje. Mas essa solução, ela é completamente uma responsabilidade sua. Você vai se posicionar, você vai assumir a solução na sua mão. E aí você vai escrever essa solução. Essa solução você vai escrever não como uma meta, você vai escrever como um cenário mesmo. Essa solução envolve o quê? E dentro desse cenário você vai colocar, a solução envolve o que é que você escolhe a partir de hoje, quais são os recursos que você tem para poder transformar aquilo em realidade, quais são as dores que talvez ainda possam te derrubar, porque é necessário que você tenha consciência delas. Quanto tempo você se compromete? E aí, nesse comprometimento, não tenta colocar tudo de uma vez. Pequenos passos. Comece a exercitar o comprometimento como um músculo.
Qual é o primeiro músculo quando eu estou nessa situação de dependência emocional, quando eu estou nessa situação que eu não consigo sustentar nenhum processo de mudança? Qual é o primeiro músculo que eu preciso exercitar? A decisão. Primeiro você precisa saber decidir. Você precisa nomear o que você deseja. Depois que eu decidir, você vai ter que se comprometer com o que você decidiu. E aí não é se comprometer logo com o processo todo de uma vez. Pequenos passos. Se comprometa aquela semana. Depois se comprometa na próxima semana. Lu, nem por uma semana eu estou conseguindo me comprometer. Então se comprometa naquele dia. Seu compromisso é com aquele dia. Você teve uma escolha, você tomou uma decisão e você vai se comprometer com ela naquele dia. E dia após dia você vai se comprometendo. E a terceira, que está junto da primeira, na verdade, você tem que definir esses passos. Quanto mais você adia, é uma forma de você se manter nesse ciclo que está incomodando, mas ainda dificilmente você vai se mexer. Se você ainda está naquela coisa, é um incômodo, mas de fato ainda não é um problema para você. Existe alguém que te banca nesse lugar. Dificilmente você vai mudar. E aí é olhar para isso e tomar posse. Tomar posse dizendo assim, ninguém me deve mais nada. Esse problema aqui agora é meu e eu vou resolver. Eu desejo a solução. Eu desejo esse novo cenário. Recapitulando. Vamos lá, vamos voltar? Você vai precisar definir o que você deseja. Você vai precisar escolher entre as opções do que você deseja. O que é que significa isso? Vamos supor que eu diga assim, eu desejo autonomia financeira. Tá. Mas você concorda comigo que para ter autonomia financeira você pode trabalhar de N formas possíveis? Você pode ser CLT, você pode empreender, você pode ser um autônomo, você pode trabalhar nas redes sociais hoje em dia. Existem muitas maneiras. É aí que entra a escolha. Eu sei o que eu desejo, autonomia financeira, mas dentro desse meu desejo, qual caminho eu escolho percorrer para atingir ele? Tem uma escolha. Depois que eu fiz a escolha desse caminho para atingir o que eu desejo, eu vou ter que me comprometer com a minha escolha. Experimentar. Eu vou ter que começar a realizar na medida do que eu consigo, do que eu dou conta. Aí eu vou olhar os meus recursos. Quais são os recursos que eu tenho, tanto internos quanto externos, para começar a dar esses passos, para trazer isso para o meu dia a dia, para que isso se transforme em resultados. Então, vai ter a escala desejo, eu desejo essa solução, escolho dentro das opções que eu tenho, a forma que eu vou chegar a essa solução, me comprometo com a escolha que eu fiz, e quando eu me comprometo, eu vejo quais são os recursos que eu tenho. Eu sei que talvez seja um período de adaptação para todos ao meu redor, porque eu estou bancando uma mudança. E quando eu banco essa mudança, a mudança muitas vezes muda a rotina ao meu redor, muda a forma das relações. Concorda lá atrás, eu estava numa relação de dependência emocional e financeira, e eu estou saindo de uma dependência financeira e emocional, eu estou cuidando do meu emocional, eu estou me relacionando de outra forma com o dinheiro e com o trabalho, e eu vou fazendo esse processo, a outra pessoa vai sentir essa mudança. Então, aqui entra um ponto que eu quero trazer para vocês. Observe a sua comunicação. O processo da mudança, ele não precisa ser um processo solitário. Muitas vezes a gente se isola na nossa dor. Então, não se isole. Dentro do que você puder, traga essas relações ao seu redor como relações de parceria. Sabe? Relações onde você comunique momentos que estão sendo difíceis, conquistas suas, celebre com as pessoas que estão ao seu redor, fortaleça as suas relações. Porque todos nós, cada um em relação a alguma área da sua vida, cada um em relação a algum aspecto, estamos passando por processos de mudança. Queremos melhorias, queremos coisas novas, queremos mais, né, até dentro dessa sociedade do consumo. Mas muita gente está correndo atrás para ter uma vida legal, para sair desse estado de sobrevivência, para ter mais qualidade de vida. Então, pode ser que esse desafio que você está enfrentando, o seu parceiro, a sua parceira, também está enfrentando a mesma coisa. Mas será que vocês estão conseguindo conversar e se apoiar nesse processo? Para sair de um processo onde eu só lamento, mas
para um lugar onde nós dividimos isso que nós estamos vivendo e estamos apoiando um ao outro dentro desse processo. Então, a mudança, de fato, ela não precisa ser um processo solitário. Se você não tiver tão forte essas pessoas ao redor que você consiga fazer nesse processo de comunicação, busque ajuda, porque a mudança ela vai bater em pontos de dor. Tá? Ela mexe com pontos difíceis da gente. Então, como ela faz isso e mexe, muitas vezes a ajuda terapêutica auxilia você a sustentar o processo de mudança, a olhar para os medos, a olhar para as inseguranças, a se permitir experimentar mais, porque você só vai chegar no seu processo de autoconfiança quando você construir essa experimentação. Quando aquela coisa sair do plano das ideias e vir para um plano concreto, onde você realmente começou a fazer, a realizar, a ter o feedback das pessoas em relação ao teu trabalho, ou ter um retorno, se for uma coisa no seu corpo, está fazendo uma mudança que seja estética, o comprometimento com o tempo, para até que aquele resultado comece a chegar. Então, a mudança, ela sim é um lugar de adultos. Quem banca a mudança são os adultos. Em que sentido? Quando eu emocionalmente eu estou nesse lugar adulto, ok? Emocionalmente eu consigo ocupar esse lugar de adulto, me posicionar, porque só adultos fazem escolhas, só adultos se comprometem. E são esses dois fatores que vão lhe conectar com uma mudança real, de fato, na sua vida. Não tem para onde correr. E como uma proposta de exercício que eu quero deixar para vocês, que é um exercício sistêmico, um exercício com âncoras de chão, que nós chamamos, você vai fazer esse exercício para que você possa aumentar a sua percepção em relação ao que você deseja, como você se sente, o que você deseja, como você se sente em relação ao problema, e também te ajudar a se conectar mais com esses recursos que você tem disponível para o processo da mudança. Como é que vai funcionar esse exercício? Vou te explicar agora. Você vai separar folhas de A4, folhas em branca de A4, você pode escrever com lápis, com a caneta, mas nada que fique muito forte, que você consiga virar o papel e não consiga ler do outro lado o que você escreveu, combinado? Na primeira folha, você vai escrever desejo. Se você já tem claro o que você deseja, ou se você tem mais de uma opção para escolher, né? Aqui vai ser um movimento legal, interessante, para você experimentar e perceber no seu corpo como é que está em relação. Ajuda muito também quando é uma dúvida da área profissional, você colocar essas profissões ou essas possibilidades que você tem, escreve, e aí não precisa nem escrever desejo, você coloca uma profissão, depois coloca o nome de outra, coloca o nome de uma terceira, das opções que você tem para escolher, coloca cada uma, embaralha para que você não saiba qual é qual, e você vai botar no chão na sua frente e vai ficar em pé em cima de cada um. Aí você pode perguntar, e eu vou observar o quê? Você vai observar o seu corpo. Você vai subir em cima, respirar fundo e vai se perceber. Você vai perceber se o seu corpo balança mais para um lado para o outro. Você vai perceber como é que você se sente em cima daquele papel. Qual a informação que aquele lugar, aquela informação ali de possível escolha que você colocou, como é que ela faz você se sentir? Se ali é um lugar que te mantém, que te traz força, que te traz clareza, que te traz vontade de abrir o corpo, sabe? Ir para frente, ou talvez tenha peso, tenha uma dor na perna, tem uma sensação de confusão, parece que o corpo roda assim, ou dá vontade de você se encolher, observe. E depois que você observou cada um, só depois que você tem claro a sensação de cada um, você vira para você ver qual era o lugar. Gente, é incrível o quanto de informação vem com isso. Outra opção que você pode fazer com âncoras de sons é colocar o desejo, colocar o problema e colocar os recursos. E também vai subir em cima de cada um. Embaralha e sobe em cima de cada um. E aqui o que você vai observar é uma coisa. Se você se sente bem em cima do problema. Porque se você se sentir bem em cima do problema, se sentir forte em cima do problema,
isso significa que você profundamente ainda não está desejando a solução. Ou talvez esse problema seja a solução para alguma outra coisa que você não está conseguindo ainda enxergar. E aí é nesse ponto que a terapia sistêmica, que uma constelação sistêmica pode te auxiliar, tá? Porque ela te ajuda a entrar em contato para você ver esses benefícios que você está tendo e aí você tomar sua decisão, né? Partir e fazer suas escolhas. Porque é sempre uma escolha. Todo lugar que eu ocupo, eles vão ter coisas que, vamos dizer assim, que me fortalecem e vão ter coisas que são um desafio para mim. Mas o que eu estou te perguntando, né, você tem claro isso? Você consegue se conectar com o que você deseja? Porque a mudança, ela vai te exigir essa conexão com o novo, essa conexão com o desejo, essa conexão com a solução. Essas são duas opções de exercício que eu deixei para você, que eu espero que te ajudem a caminhar em direção ao processo da mudança com muito mais força e com muito mais consciência. Se você fez esse exercício, coloca aqui nos comentários para que eu saiba. Compartilha também lá dentro do grupo Mergulhe-se, para que eu possa te auxiliar, saber como é que foram as suas percepções e a gente ir conversando sobre isso. E se você viu esse vídeo aqui pelo YouTube e deseja entrar no grupo Mergulhe-se, aqui embaixo também vai ter um link lá do grupo onde você pode participar dos encontros ao vivo que acontece dentro do grupo Mergulhe-se. É um grupo no WhatsApp, 100% gratuito, voltado para mulheres que buscam autoconhecimento. Eu te espero até lá. Ah, se você achou esse vídeo legal e ele te ajudou e deseja compartilhar com mais alguma mulher, envia ele e ajuda essa mulher também a participar desse movimento, fazer esse movimento sistêmico para que aprofunde o autoconhecimento dela. Até o próximo vídeo. Tchau!